Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre aspectos de conflito ou de tensão na questão América Latina. Quando falamos sobre isso, obviamente temos que destacar alguns elementos básicos, alguns questionamentos. Principalmente, quais conflitos que estão mais inerentes ou ainda existentes na América Latina. E saber um pouquinho sobre esses conflitos, qual é a conotação que eles têm. Falando em um aspecto geral, a gente encontra que esses climas de tensão são acentuados ou por questões ligadas ao narcotráfico, recursos naturais, questão territorial, regimes políticos ou a mesmo insatisfação socioespacial no que diz respeito à má condição de vida ou estrutura interna desse país. Nesse quesito, obviamente, vamos resgatar alguns. O primeiro deles, a Colômbia, onde nós temos um movimento muito forte chamado as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que destacam a também existência de um exército de libertação que deflagra um movimento contra, literalmente, a presença norte-americana na região ou um movimento contrário à estruturação capitalista que se dá no país. Esse movimento é franco e bem presente na região. No decorrer do processo foi sendo evoluído e acompanhando também a questão de outros elementos, e aqui se inclui o narcotráfico, e usam de vários mecanismos para deflagrar a sua perpetuação do objetivo, seja ele por sequestro, atentado, assassinado ou entre outras ações. Outro elemento, ainda falando de Colômbia, é com a questão venezuelana. Quando falamos nas fronteiras entre os países, principalmente ao norte da América do Sul, nós percebemos a questão da floresta amazônica. Então não temos muitas vezes um rio grande que divide as regiões. Dessa forma fica muito conflituosa a questão territorial. Aqui não é diferente. Cada um defende a propriedade do lugar. Colômbia defende até a região das Ilhas Montes, já a Venezuela defende que o território é dela. Então abrange uma área grande, tanto ao norte, aquela Ilhas Montes, quanto aqui na questão colombiana. Isso faz com que haja um ponto de tensão que obviamente remonta à presença de reservas de petróleo. Outro elemento que nós podemos destacar é a questão Chile e Bolívia. Chile também aparece num contexto territorial em franca possibilidade de expansão, porque além de mostrar-se como sendo um país bem estreito, ainda tem condicionante a presença da Cordilheira dos Andes, que impossibilita e incapacita alguns tipos de recurso, alguns tipos de criação de animais. Desta maneira, claro que todo e qualquer movimento em prol de aumentar o território, Chile está dentro. Mas para a Bolívia a questão é outra. Para a Bolívia é o acesso ao mar, que nesse caso é visível. Se ela tem a posse daquele pedacinho ladeado ali pelo pontilhado no mapa, ela tem um acesso ao mar. Se ela não tem, ela tem que pedir permissão. Dessa maneira, conflituoso é um mecanismo, mas solidificou a anexação do Chile ao território e faz com que ele literalmente tenha essa dominância, fazendo com que a Bolívia tenha que pedir permissão ou pagar. Chile e Peru, mesma coisa, é um acesso de mar, mas claro que ao Peru a Grande Costa garante essa perpetuação. Mesmo assim, a divergência é literalmente percebida e é uma área que até hoje está em litígio, ou seja, não se chegou a uma conclusão real para se dizer de qual é a região tracejada no mapa. Outro elemento, Nicarágua e Colômbia, que também envolve uma outra questão. A questão aqui é no sentido do comércio marítimo. Quando falamos em comércio marítimo, nós temos áreas que têm acesso em termos de água e isso chega a 200 milhas de distância da borda. Dessa maneira, a discussão começou. Aqui foi feita uma corte em Haia, onde se colocou que a Colômbia deve ser a proprietária das ilhas em questão. Outro elemento, logicamente, Antártica, pela proximidade da região mais extremo sul. Claro que em termos de proximidade dá mais direito à região da Antártica, só que claro, todos os países querem uma fatia da Antártica para fazer pesquisas. Dessa forma, se alenca a possibilidade de mais países disputarem a região da Antártica, que também figura como clima de tensão na região da América como um todo.
As Malvinas fecham esse ciclo de entendimento de conflitos. Foi um conflito que se chegou a termo em 1982, mas começou muito antes, em que o Reino Unido queria a posse da ilha. Essa posse da ilha foi se concretizando gradualmente através de vários movimentos, primeiramente diplomáticos, mas que se chegou a literalmente entrar em conflito em meados de 1980-82, com a vitória inglesa, que garante, por mais que seja uma área tão distante, garante uma questão logística ao Reino Unido, de trânsito entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e direito a terras na Antártica, fazendo com que haja uma grande sobreposição de estruturas. Fecha aqui com aquela guerra da Bolívia, aquele mapinha para a gente observar a área de trânsito entre Bolívia e Chile, para se ter o acesso ao mar, que somente através da Corte de Haia que foi solidificada e organizada. Nesse vídeo falamos sobre os conflitos da América Latina. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.